Às vezes, este homem que está na minha frente foi citado em documentos do Departamento de Estado americano, sendo que no segundo documento, chamado Pilares do Ecossistema Russo de Desinformação, eu estou na lista. Ele foi citado 4 vezes. Esse documento, que é uma análise detalhada do esquema desinformativo e propagandístico russo, inclui como um dos protagonistas o nosso Pepe Escobar. Vocês veem que não quero fazer a comparação porque não existe possibilidade, mas é uma coincidência interessante que o Departamento de Estado americano demonize 2 Escobares. É o Pepe Escobar, que é o transgressor do Império, das versões do Império, ele transgride toda, e o Pablo Escobar, que é o transgressor do submundo. Só que ele tinha 6 bilhões de dólares, né, Hilda? E você não tem nada. O Pablo Escobar. Então, vocês são dois... Ele já foi uma agulha no pescoço, um alfinete no pescoço, de que os Estados Unidos já se livraram, e você, pelo visto, pela sua permanência, longevidade e pela sua saúde mental e física, vai ser difícil. Eles adoram fazer listinha, Hilde. Você está nessas listas de Claro, eliminação? imagina, eu estou em várias listas. É? Americanas também, na lista ucraniana de alvo, Você eu posso ama? ser assassinado. Eu estou naquela lista dos assassináveis Aí ucranianos. vem um dronezinho. Sim. E joga uma bombinha. Sim. Mas não joga hoje não, tá? Deixa para jogar outro dia. Mas o mais perigoso é se você está na Rússia, ou se você está no Donbass, especialmente. Você, Pepe... Mataram um amigo nosso há alguns dias atrás, Hilde. É? Um americano. O código dele é Texas. É um americano que estava lá há 10 anos, casou com uma senhora do Donbass, lutou com as milícias, foi raptado alguns dias atrás, na frente da mulher praticamente, foi assassinado. E ninguém sabe por quem. É um horror. Você mora onde, Pepe? Eu moro em Paris, oficialmente, a nossa casa é em Paris. E antes a minha casa oficial era Bangkok. E eu ficava na ponte aérea. E agora Moscou. Mas você também já morou em Milão, Los Angeles, Tudo. Washington, Tudo. DC, São Paulo, São Paulo, onde eu nasci. onde você nasceu. E no Rio de Janeiro, não é que eu nunca morei no Rio, mas eu estava aqui o tempo todo na adolescência. Então, as minhas memórias do Rio são sublimes. Quem foram seus amigos de adolescência e juventude que a gente possa lembrar aqui? Do meio jornalístico? Não tinha ninguém do meu jornalismo. Ninguém, as pessoas tinham medo de você. Não, os meus amigos em São Paulo, meus amigos em São Paulo, a maioria eram estrangeiros, eram ingleses, porque eu ia muito no clube inglês. O meu melhor amigo em São Paulo é um escocês, e a mulher dele inglesa, que a gente se conheceu na adolescência. A nossa cinegrafista é escocesa também. Tá vendo? A Camila Shaw. Sensacional, bárbara. E o meu melhor amigo era paulistano também, mas o pai era brasileiro e a mãe era suíça. Então tinha sempre essa interação europeia no meio. Né? Agora, o Pepe é amado, seguido como um guru, não é seguido de uma cidade para outra, não, de um país para outro, por pessoas que vão assistir às suas palestras, lota todos os auditórios, é impressionante, porque ele é imprescindível em suas análises. Agora, recentemente, e as suas fontes são as melhores da Terra. Ele agora conseguiu uma revelação que foi contestada, mas que a cada minuto que passa, ela vem sendo mais reconsiderada e
provavelmente poderá ser confirmada, de que o avião, um dos aviões de Israel para atacar o Irã, conteria uma bomba nuclear. Conta para mim. Bom, resumindo ao máximo, é incrível que essa informação chegou num horário brasileiro, sábado de manhã cedo, São Paulo, e eu confirmei definitivamente tudo terça-feira de madrugada no Rio de Janeiro. Eu estou achando que deve ter alguma ironia budista cósmica que nos escapa, que isso foi acontecer justamente na hora que eu estou chegando no Brasil. Agora, conte a sua informação. O X da informação que veio de uma agência de inteligência na Ásia, de que um avião, um F-35 israelense, com uma bomba nuclear a bordo, decolou direção leste, atravessou a Jordânia, deveria atravessar depois Síria ou Iraque, chegar ao Irã e provocar um choque eletromagnético com a explosão da bomba na atmosfera. Essa foi a informação que veio. A minha primeira reação instintiva, além de achar isso completamente inverossímil, mas aí você vê a fonte e fala, não, a Ásia, essa gente e a asiática não mente. E aí a gente teria que entrar numa digressão cultural sobre isso, que faz parte da cultura, de diversas culturas predominantes na Ásia, a questão de você não perder a face, de você não mentir, de você cultivar uma relação equânime com as pessoas que você conhece, de você ir construindo essa relação durante décadas. E como eu estou na Ásia há 30 anos, tecnicamente, eu fui para lá em 94. Então, a minha vida asiática tem 30 anos. E nesse tempo eu montei uma rede. E quando as pessoas me passam informação importante, é confiança mútua. Não só de confiar no estrangeiro, mas de saber que você não vai tergiversar, manipular ou falsificar a informação que eles te passam. Foi esse caso. Mas eu precisava de confirmação depois, né? E aí? E aí eram bateladas de perguntas entre sábado e terça, 72 horas exagerando, era um vai e volta, outras perguntas, respostas que não vinham, até que eu cheguei a um ponto onde foi, bom, é impressionante, porque tem duas fontes de inteligência de dois países diferentes confirmando a mesma informação. A informação é que os russos abortaram essa operação. Exatamente. E esse é o grande problema, Ilse, porque o texto original da informação, da mensagem, nunca foi alterado por nenhuma das duas fontes. Ou seja, esse texto que, entre aspas, vazou, é o que eles querem que as pessoas saibam, e mesmo considerando que eles não queriam que isso fosse ao domínio público, mas vazou. E você pode repetir esse texto? Eu repeti, parafraseando, no meu primeiro Twitter X. Era praticamente a mensagem inteira. Sim, mas você não pode sintetizar esse... É o que eu acabei de te dizer, Tá. no fundo. E, exatamente. E que quando o avião estava saindo do espaço aéreo jordaniano, ele foi abatido por um míssil russo. Não tem nenhum detalhe. Não diz onde é que Nada, caiu, não, míssil, sabe por quê? E isso é importante explicar para, digamos, uma pessoa leiga que não sabe como funciona informação classificada, secreta, etc. Tal. Isso é uma informação extremamente secreta, que terminou vazando. Isso acontece. Acontece nos Estados Unidos, às vezes, e causa traumas nacionais ou problemas enormes para quem vazou. Nesse caso, quem me passou não foi diretamente a fonte, foi um diplomata que confia na fonte. E eu confio na fonte também. Então já tinham dois envolvidos. E depois foi confirmado que a fonte original não era nem essa, era uma muito mais poderosa. Então agora que eu tenho essa confirmação, eu posso ficar, não tranquilo, mas agora o meu papel no momento se extingue agora. Eu recebi a informação, coloquei em domínio público. A
veracidade da informação não está em jogo segundo as fontes, mas comprová-la vai ser um processo. As pessoas vão ver o que está acontecendo nesse tabuleiro todo e aí vão ligar com a informação e falar, mas faz sentido. O Pepe está certo. O Pepe falou a verdade. Engraçado que hoje, dia da nossa gravação, Sim. é o dia do aniversário do Lenin, Do Lenin. que dirigiu um jornal que se chamava Verdade, que é o Pravda. Pois é, então no momento esta Pravda, e isso acho que é muito importante para vocês todos saberem, não veio da Rússia. Agora, você diz que os asiáticos são pessoas, pela sua experiência, pela sua convivência com eles, que dizem a verdade, Sim. que têm a verdade como um princípio. Mentir é um crime. Mas não é essa a propaganda Não. que o mundo ocidental faz. O mundo ocidental criou nos povos do Ocidente a visão de que o asiático mente, que ele é dissimulado, que ele é falso, né? E que não é confiável. Eu cresci, meu avô americano, ele era ministro da Igreja Episcopal. E eu cresci com a convicção de que o americano não mentia por causa do protestantismo. Do protestantismo. O protestante não mente. Tem a verdade como um valor primordial, absoluto. E, no entanto, à medida em que a gente vai vivendo, vai observando todo esse jogo político internacional, isso cai como um castelo de cartas, né? O que você acha do americano? O americano, nesse nível político, de política internacional, ele tem também essa qualidade das verdades? A resposta direta, Hilde, não. Especialmente no meio político, não tem a menor dúvida, eles mentem o tempo todo. Bom, o ex-secretário de Estado, que era um gangster, era uma versão ao vivo do Tony Soprano, o Mike Pompeo, ele disse isso. Bom, isso está espalhado no planeta inteiro. Nós mentimos, nós trapaceamos e nós roubamos. Ele mesmo, diretor da CIA, ex-secretário de Estado e ex-diretor da CIA, deu a definição de como funciona a cabeça política do Império. Vocês podem consultar no Google. Vocês podem consultar em qualquer lugar. Facílimo de achar. We lie, we cheat, we steal, né? E o Blinken, você acha que ele mente? É um funcionário medíocre. Claro, mente o tempo todo. Essa é a versão curta. E quem é que diz a verdade na política norte-americana? Tem que coçar a cabeça bastante. Aquele senador. Olha, um dos que costumam dizer a verdade, digamos, publicável nos Estados Unidos é o Ron Paul. Ron Paul. Um dos poucos. Ron Paul. Eu não consigo ver nenhum outro político americano nesse nível. E o Jimmy Carter dizia a verdade? Ele é vivo ainda, né? Quem morreu foi a esposa Omissão. dele. Ele omitia fatos fundamentais. Ele era mais lacônico. É diferente. E ele criou um mito de que uma administração americana presidencial defendia direitos humanos. Quando a gente sabe que o Império estava infringindo direitos humanos, provocando golpes pelo planeta inteiro. Mas ele vendeu isso, né? Vendeu isso. E incomodou bastante a ditadura brasileira. Incomodou a ditadura brasileira, exatamente. E até precipitou o seu fim, de certa forma. Porque quando ele entrou, foi quando ele entrou que toda aquela pressão internacional de denúncias, na época os direitos humanos eram considerados, hoje não mais, de direitos humanos, de anistia internacional, dos senadores americanos, tudo isso é que se anunciou que haveria uma abertura. A lenta, gradual e segura, Lenta, gradual e segura. E aí a Operação Condor veio
E fez a limpeza deles, né? Mas Antes do Reagan, né? Antes do Reagan. E o Reagan era uma mentira atrás da outra. E o Obama? O Obama fez um discurso de posse mais lindo do mundo. Você achava que ia acabar Guantánamo, que tudo, que as guerras iam todas ser interrompidas. E o que aconteceu? Eu estava lá, Hilde, eu estava lá na posse. Em 2008 eu estava vivendo nos Estados Unidos, boa parte em Washington, mas viajando também, e eu estava lá na posse, no começo de 2009. Primeira ação de política externa do governo Obama, eu lembro muito bem, foi em janeiro de 2009. Ele ordenou o que a gente chama de surge, uma escalada no Afeganistão. Mais tropas, mais armas, mais dinheiro. O primeiro ato de política externa dele foi um ato guerreiro. Isso deu tom para o resto. Mas você acha que isso é porque ele era mentiroso quando fez o discurso ou porque é o tal do Deep State que manda? Os dois. Ele era um excelente retórico, não tiramos o mérito. Estudou bem, aprendeu a tergiversar com uma certa elegância, inclusive. Retoricamente ele era muito bom, mas sem substância, ou seja, era uma coisa formal, né? E o Deep State, evidentemente, sabia controlá-lo muito bem, porque ele foi fabricado para ser presidente. Foi? Conta pra nós a história. A história do Obama, ele foi identificado desde cedo. Desde a mamãe americana antropóloga, que é um clichê de espionagem americana mais babaca de todos, se você me permite, antropólogos que são enviados para o ex-terceiro mundo. São espiões da CIA. Isso a gente viu na Indonésia, na Indochina, na Ásia Central, na Índia, tinha muitos na América Latina, na Amazônia. Foi o caso da mãe do Obama. E o pai era um semi-agente também, um agente duplo, digamos. E o Obama era perfeito. Ele não era africano, era negro, mas não era africano. Mas que, uma mãe americana depois confiável. Apareceram os familiares. Exatamente. A mãe americana estrita, né? Criado na Ásia, na Indonésia, basicamente, no Havaí, ou seja, um meio termo, depois voltando para a América. Vocês devem lembrar que na época todo mundo contestava a certidão de nascimento dele. Ele não nasceu no Havaí, ele nasceu na África. Não, ele era um havaiano. Mas então ele era um misto de havaiano, sudeste asiático e depois americano. E aí, no começo, eu lembro muito bem o dia que ele apareceu para o mundo inteiro. Era um discurso de campanha de 2014, que foi talvez o discurso de maior impacto de um jovem político quase desconhecido na história moderna dos Estados Unidos. Todo mundo que viu ficou, mas de onde surgiu esse cara? Que quando ele já estava com essa ideia de, entre aspas, união, né? Change we can believe in, mudança que a gente pode acreditar, o embrião surgiu nesse discurso. E aí, na eleição seguinte, ele já era candidato. E ele ganhou do Deep State, Hilde. A candidata do Deep State era Hillary, não era ele. Eu fui em vários comícios de campanha na época, por exemplo, eu lembro em Pittsburgh. Vocês lembram do Rock, né? A escadaria de Pittsburgh? Pois é. Eu estava cobrindo isso e eu fui no discurso de vitória da Hillary. A gente olhou assim, ela vai ganhar mesmo, não tem jeito. E o Obama começou a virar nos outros estados, terminou ele vencendo. E ela, nossa, ela virou uma árpia de raiva. Mas era a vontade dos eleitores nos estados. Você acha que se a Hillary tivesse vencido a eleição em vez do Trump, ela teria feito uma gestão, um governo que fizesse menos mal ao mundo? Não, ia ter mais guerras, Hilde. Ia ser uma versão em esteroides do governo do atual cadáver. Eu não falo de guerra, eu falo de democracia. Democracia? Não.
vocês devem lembrar, você e vocês devem lembrar da definição da Hillary, que ficou famosa nos Estados Unidos, de todos que não votavam no Partido Democrata, os deploráveis. Ou seja, metade, ela definiu metade Os da diferentes. nação americana, não os diferentes, os deploráveis. Ou seja, Eu sei, os deploráveis são os diferentes. O rebotalho, né? Rebotalho. O rebotalho da sociedade. Mas isso, não. Ela, com uma declaração, ela polarizou o país a curto, médio e longo prazo. Você, como político, não pode fazer um negócio desse. Você está incitando um clima de guerra civil larval, que é a situação dos Estados Unidos hoje. É uma guerra civil larval que pode explodir a qualquer momento. Você vê muita miséria nos Estados Unidos Nossa, hoje, né? Muita mesmo. Pessoas morando em automóveis. Na rua. Filas de automóveis que são residências. Automóveis, não são aqueles trunks de que você faz. Não, eles moram nos carros mesmo. Moram nos seus carros. E como não existe um programa social Sim. que países do segundo mundo, né? Como o nosso, mas Tem. Temos o SUS, temos o Bolsa Família, temos muitos programas. A miséria americana, quando se instala, é muito mais trágica. E é rápida, Hilde. Porque você pode estar na classe média uma semana, 2 semanas depois você pode estar literalmente na rua. Ou no fim do mês. Porque você não tem como pagar os 14 cartões de crédito que você tinha antes, que você ficava acumulando. Você não tem mais nada. Você vai diretamente da classe média para o lumpen, ou abaixo do lumpen. Para fazer fila da sopa. Para fazer fila da sopa, exato. E a diferença com a Europa, por exemplo, onde eu moro em Paris, na rua do lado tem uma sopa, mas é uma sopa paga pelo Estado francês. Ou seja, você vai lá de graça. Tem famílias inteiras que comem a sopa grátis, paga pelo Estado francês. Estados Unidos não tem isso. Não tem. Tem voluntários que fazem o que a gente chama de soup kitchens, né? A sopa da cozinha, digamos. Ou seja, o neoliberalismo exacerbado em seu estado mais selvagem. Se você despenca... Você fala num conflito, numa guerra civil, a nova guerra civil americana, né? Você acredita nisso? Não é acreditar, Hilde. Se você segue os fatos, as evidências... Por exemplo, a última vez que eu fui a São Francisco, eu estava perto da Twitter, no centro. Eu voltava à noite para casa, eu achava que estava na Cracolândia, em São Paulo. Você tem uma ideia. Há quase 30 anos. 30 anos atrás eu morei em Los Angeles, talvez na última época áurea da velha Los Angeles. Eu morava em Hollywood. Essa semana passada me mandaram um vídeo do Hollywood Boulevard. Fecharam todas as lojas, porque não tem mais clientes, porque o Hollywood Boulevard virou uma avenida de mendigos. Então, no Brasil, nós já estamos na guerra civil. Nossa! Uma das primeiras coisas que me mostraram, eu estava chegando no aeroporto, olha, não tem mais uma Cracolândia, tem várias Cracolândias agora em São Paulo, estão dispersas. Eu vi algumas delas, a gente foi jantar no centro de São Paulo, na sexta-feira à noite, e é bem barra pesada. Agora, você entrevistou, semanas antes do seu assassinato, o líder anti-talibã, Ahmad Shah Massoud. Sim. E semanas depois... 3 semanas depois ele foi assassinado. Como é que se consegue entrevistar um líder no Afeganistão? Nossa, isso eu ia precisar um podcast de 6 horas para explicar como nós chegamos. Eu estava viajando com o meu fotógrafo na época. Teve um episódio antes da gente chegar no Tajiquistão, onde a gente tomou um helicóptero soviético do Massoud que nos levou até as montanhas onde ele vivia. Até a gente chegar nesse pedaço da história, a gente foi contrabandeado
de burca, ele e eu, numa caçamba de um Toyota. Burca feminina? Claro, os dois de burca feminina. A gente tem, inclusive, em tape isso. Aham. E a gente ficava brincando, a gente fazia diálogos do Monty Python com voz de mulher, sabe? Como você tá indo lá atrás do seu burca? Ah, também, eu não sei o que, eu gostei dessa história, ninguém vê a gente. E Bom, vocês foram de burca entrevistar Então, o atravessando. Não, Mas não. tudo. A gente achava que tinha sido passado de contrabando para o outro lado, ou seja, das áreas tribais do Paquistão para o Afeganistão. Eles nos deixam num lugar inacreditável, um vale lindo, montanhas em volta, o riozinho passando, etc. e tal. Só que a gente percebeu, e ainda é o Paquistão, nós não atravessamos a fronteira. Aí, claro, meio linguagem de signo e o mini vocabulário urdu que a gente tinha, a gente conseguiu descobrir que havia um cara a pegar a gente, mas ninguém sabia quando. E eu falei, puta, nós estamos perdidos no meio do nada, ilegais. Se passa uma polícia aqui, a gente vai direto para a cadeia e não tem como voltar. E nós somos salvos por um dos caras do vilarejo que percebeu que eram dois estrangeiros, que não sabiam nada que estava acontecendo. E ele chamou um amigo, nós entramos numa outra caçamba e ele nos botaram um cobertor em cima e a gente passou a fronteira de volta sem os paquistaneses irem ver o que está acontecendo. Ou seja, foi uma tentativa frustrada de entrar ilegalmente no Afeganistão, porque para entrar no Afeganistão, no norte do Afeganistão nessa época, era muito complicado. E nos tinham vendido a ideia de que por, como é que chama? Smuggling, contrabando, era possível. Deu tudo errado. A gente teve que voltar, achar um avião da ONU, que nos levou para o Tajiquistão, e de lá armar tudo com o pessoal do Massoud, para embarcar num helicóptero para chegar. Foi uma história absolutamente extraordinária. E por uma circunstância histórica, a gente estava lá em agosto de 2001. Eu fiquei esperando uma semana junto com o meu fotógrafo o dia da gente conversar com o Massoud, que foi sensacional. Ele entende francês, Yudi. Ele estudou no Liceu Francês de Cabul. Então ele sabia o que eu estava perguntando, mas ele só falava Dari, que é... E você o entrevistou em francês? Sim, eu fiz as perguntas em francês. Um dos seus assistentes traduzia, mas eu sabia que ele tinha entendido tudo. Ele entendia. Ele não falava, mas ele entendia. E ele falou várias coisas super importantes nessa entrevista, sobre a Al-Qaeda, sobre terrorismo, sobre os militares paquistaneses que estavam trabalhando junto com a Al-Qaeda, sobre os talibãs, e basicamente dizendo, olha, nós somos o último reduto aqui. Se eles passarem por cima da gente, esses caras vão se espalhar e vocês no Ocidente vão pagar o pato. 3 semanas depois teve o 11 de setembro. E ele foi assassinado 2 dias antes do 11 de setembro. É uma história inacreditável, né? Essa relação da proximidade do assassinato dele com o 11 de setembro... Sim, foi o prenúncio. Foi um prenúncio. Sim, porque ele era um líder nacionalista afegão e os americanos não queriam um negócio desse, a Al-Qaeda não queria um negócio, ninguém queria um negócio desse. E você contesta a versão do Setembro 11? É muito complicado, Hilde, sério. É muito difícil a gente conversar isso em 5, 10 minutos. Sério, sério, sério. Porque até hoje não se sabe, não se tem toda a sequência levando ao 11 de setembro, o que aconteceu no dia e o que aconteceu depois, porque tem muitos buracos. A narrativa oficial, o que a gente pode dizer com certeza absoluta, a narrativa oficial é uma mentira gigantesca, cósmica. Então, era isso. Isso é o principal. A versão oficial que nos venderam para o planeta inteiro não é verdadeiro. é um total absurdo. Total absurdo. Agora, isso não pode ser admitido nos Estados Unidos ao mesmo nível de que a bala mágica matou Kennedy em 63. É nesse nível de mentira. E isso volta à sua pergunta inicial. Eles mentem o tempo todo, especialmente em assuntos dessa gravidade, como o assassinato do Kennedy e 11 de setembro. A gente
quando foi jovem, eu quando fui jovem, você talvez também, consumi muita ficção científica. Claro. E revista Planet. Revista Planet. Isso. George Orwell. E causa um espanto de ver que as coisas se confirmam. Às vezes eu acho que a ficção científica não devia ser o ramo da literatura, devia ser um ramo da ciência, pela sua capacidade, esse talento de antecipar os fatos, né? E entre essas várias produções literárias e culturais que antecipam o futuro, uma delas é A Vida num Outro Planeta. Você acreditaria que, já que o fim do mundo está batendo à nossa porta, os bilionários estariam se organizando para, das suas Starlinks privadas, Muito bem colocado, Starlinks privadas. rumarem para Marte ou qualquer outro planeta que pudesse se tornar habitável debaixo de uma redoma? Como nós vemos nos seriados. Como nós vemos nos seriados. Bom, vários deles já têm planos, financiamentos, voos bucados, sem dúvida. O problema é a distância. Não existe. Existem planetas habitáveis em outras galáxias, mas a distância com essa tecnologia rudimentar que a gente tem no nosso planeta é inatingível. E você montar uma colônia na Lua, imagina, nem se começou ainda a construir uma colônia na Lua. E não tem nada. Então, não tem 7-Eleven, não tem caixa automático na Lua, não tem nada. Então, esses fundos corporativos internacionais que dominam o mundo não estariam se precipitando em relação à velocidade deste fim do mundo? Sim, totalmente. Eles querem exterminar o mundo como ele é configurado hoje. Ou seja, eles querem basicamente eliminar pelo menos 80% da população global. E aí tornar, na cabeça pervertida deles, um planeta habitável de novo. É um projeto de eugenia. Completo. E faz parte, inclusive, da configuração desse Great Reset de Davos, cujo o vilão James Bond de quinta, Klaus Schwab, ele já fala isso praticamente abertamente. Né? Esse é o perigo. A Palestina seria já parte desse projeto, a eliminação dos palestinos. Né? Sim. Que aí já vão 2,5 milhões, 3 milhões, já diminui um pouquinho, né? Já diminui um pouquinho, como a pandemia diminuiu um pouquinho também. A pandemia pode ser também um fato programado? Sim. Essa também é uma discussão extremamente complexa. A pandemia, a explicação mais plausível da pandemia é que foi uma arma biológica que foi lançada ou de propósito, propositalmente, ou por acidente. Isso está praticamente provado. E quem tem as digitais nesse lançamento? Entre outros, Anthony Fauci nos Estados Unidos, porque ele estava diretamente financiando o desenvolvimento de ganho de função no laboratório de Wuhan, onde teria surgido o COVID, e os franceses estavam envolvidos, mas especialmente os americanos, que estavam pagando aquelas contas, basicamente, eram os americanos. Por isso que o Fauci é um personagem tão perigoso. Eu não sei se você viu o livro do Robert Kennedy Jr. sobre o Fauci. Não. Ele expõe vários desses, não todos, mas vários desses buracos na narrativa. O Robert Kennedy Jr. expõe no livro, fartamente documentado. Não é à toa que o livro foi um enorme sucesso nos Estados Unidos, mas foi completamente boicotado pela grande mídia. Mas dizia-se a mesma coisa da AIDS, que a Sim. AIDS teria sido criada em laboratório e
faria parte também de um projeto. Bom, como todos aqueles SARS na China, em Hong Kong. Aquelas Bom, eu morei em Hong Kong aviárias. também, gripe aviária, etc. E tal, sem dúvida. E quem mora, inclusive, em Hong Kong, no sul da China, está plenamente convencido que aquilo foi causado propositalmente. Sempre pelos americanos? Sim, sim. E não é à toa que é em território chinês, né? Não é à toa, não é por acaso. O desenvolvimento industrial e tecnológico da China, que continua, e nessa década vai chegar a um nível altíssimo, já a partir de 2025, que isso é um programa oficial, inclusive, é tão avassalador que está provocando no sistema de poder americano uma mistura de pânico e medo. É isso que a gente escuta. Exatamente. Quer dizer que mas não isso são os existe. fatos. São os Isso fatos. são os fatos. São os fatos. O problema interno econômico e do sistema financeiro chinês é real. Pode ser contido. Eles têm que fazer um saneamento do sistema financeiro, do sistema bancário deles e dos famosos shadow banking, bancos na sombra, financiamentos na sombra. Ou, por exemplo, um financiamento fantasma que surge não sei de onde que financia uma cidade fantasma no meio do deserto. Tem isso, sem dúvida nenhuma. Mas o funcionamento do grosso da economia chinesa é super saudável. Eles vão crescer a 5% de novo, por ano. E vão crescer 5%. E eles tiveram também a coragem de puxar o freio quando viram a questão ambiental que estava prejudicando seus rios, Sim. seus mares, É um sua país, terra, seu é um país meio ambiente. verde. É um país, em muitos aspectos, mais verde do que a apregoada União Europeia verde. Eles têm um leque de energias, eles usam tudo. E experimentam com tudo. E se eles veem, por exemplo, que o tipo de energia para essa região é mais adequado, eles investem para outra região, eles investem em outra. Descarbonização, eles estão tentando descarbonizar grande parte da China também, ao mesmo tempo. É muito sério, eles levam a sério. E o Xi Jinping, quando ele fala de esverdeamento, digamos, da economia chinesa, é uma política oficial. Agora, assim como a China tem essa política e tem essa coragem que a gente não vê em nenhum outro país, a Rússia também tem? Também. De esverdeamento? Bom, eles não precisam nem fazer desverdeamento, que Já tá tudo boa parte do país já é verde. Quando eu fui, o ano passado, quando eu fui no extremo leste, digamos, chegando já no Pacífico, nossa, por exemplo, e isso falando só de Vladivostok e em torno, nossa, florestas virgens, sublimes, rios sem nada de poluição. E quando você vai chegando no norte da Sibéria, por exemplo, nossa, está tudo a ser não esverdeado. Exatamente. A mesma coisa no Canadá. Quando eu viajei, por exemplo, acima dos Grandes Lagos, é praticamente virgem. É uma coisa espetacular. Exatamente. O problema os Estados Unidos e a Europa Ocidental estão muito industrializados, industrialização de massa. Aí é diferente. Aí eles têm que conter formas de poluição variadas, como nas grandes cidades chinesas. Por exemplo, eles têm um foco de desenvolvimento no nordeste da China, Pequim, Tianjin, etc. E tal. Essa grande área são talvez 40, 50 milhões de habitantes. E é muito densa e é muito poluída. Em muita velocidade. E numa velocidade extremamente rápida. Em volta de Xangai, a mesma coisa. No sul, em volta de Guangzhou, entre Guangzhou e Shenzhen, até a fronteira com Hong Kong. Mas eles têm programas específicos para cada uma dessas regiões, e os programas high-tech são todos clean, são todos limpos, sem exceção. Ou seja, é um processo. E eles já começaram, eles sabem da importância disso. Eles não querem um país poluído.